Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marilene. Que bom Boa estar noite, aqui com Magali. você. Bom estar com você aqui nessa live, nesse momento, né, de reflexão. Muito obrigada. Temos aqui já no chat a nossa Marlene Tax, a Fabiana também, querida amiga. Ela está dizendo, boa noite, queridas amigas. Deus abençoe vocês. Precisamos mesmo, viu? Neste momento de trabalho no bem, não é? Isso mesmo. Muito obrigada, Marlene, Fabiana, nesse momento que vamos dar início a esta live do projeto Escutatória. Este mês, o tema é Caminhar com Jesus. E o tema dessa noite é Carta às Mães, de Casimiro Cunha, psicografia do Chico Xavier. Né? Dizer que esse programa é importante a gente ressaltar, que é uma realização do projeto Escutatória, em coprodução com a TV Ed Luz, o canal do Centro Espírita Luz da Verdade de Recife. Tem apoio da Federação Espírita Pernambucana, a Federação Espírita Paraibana, a Federação Espírita Brasileira, o SOS Preces e vários canais espíritas. Eu vou fazer a descrição da tela. São 2 quadros que estão à frente. À esquerda está a expositora dessa noite, a Marlene Marcelino, lá em Minas Gerais. Ela é uma moça clara, tem os cabelos lisos, nos ombros, está com uma blusa preta, ela usa óculos e tem atrás um quadro muito bonito que daqui dá para ver que tem um São Francisco. É a oração de São Francisco, Marilene? Linda oração, né? Muito obrigada. À direita estou eu, meu nome é Magali, eu moro em São Paulo. Eu sou idosa, tenho cabelos brancos, tenho origem oriental, estou com uma blusa, não sei que cor é essa, marrom claro. Ao fundo tem uma parede branca com alguns quadros, todos pintados pela minha mãe querida, que já desencarnou há muitos anos. Então, eu queria, já falei do tema, que é essa série desse mês nós estamos fazendo reflexões sobre caminhar com Jesus, tão importante para cada um de nós, né? E dizer, então, fazer uma pequena biografia da nossa Marilene. Ela é plantonista do SOS Prece desde os anos 90, ela já tinha nascido nesses anos, hein? No grupo fraterno Irmão Eustáquio, que é um dos postos de trabalho idealizado por Célio Varela, que fundou, né, o SOS Prece, esse trabalho maravilhoso, que agora, dia 1º de maio, comemorou 41 anos de serviço no bem. Que bênção, né? E depois ela teve que fazer uma breve, por causa dos estudos, né, de direito, que ela estava se formando, ela fez uma interrupção e voltou em 2012 ao SOS Preces e hoje também é voluntária no projeto Escutatória. Eu vi também que você já teve uma experiência de rádio, é isso, Marilene? Verdade, eram os Diálogos Espíritas aqui em Belo Horizonte, numa rádio que foi extinta, sabe? Porque é interessante que era um programa, uma tarefa da Sociedade Espírita Maria Nunes, onde nós fizemos toda a nossa aprendizagem, né, do Evangelho de Jesus, o ESD.
Ah, sim, é tão importante, né? E também você participa de obras sociais, a Sopa Irmão José. Como é que é isso? Ah, esse trabalho está fazendo quase 8 anos, né? Foi uma iniciativa de uns amigos de uma fraternidade que hoje eu faço estudos do Evangelho lá normalmente aos sábados, né? Eram todos os sábados. Agora a gente vai de 15 em 15 dias porque dividimos o espaço com o Evangelho em Movimento, né, do SOS Press. Então, o mentor do Rafael, um dos meus amigos, disse que precisava de uma sopa numa sexta-feira, né? E aí nós começamos, não deu certo fazer lá na fraternidade, e nós reunimos os amigos e esse trabalho é feito na minha residência. E desse trabalho, como diz, desse estágio, né, o pessoal fala para o dia nascer feliz, nesse estágio para anjo, vários Ah, amigos de várias religiões, católicos, né, espíritas. Então, o importante é a solidariedade, onde todos têm oportunidade de fazer um pouco. E essa sopa virou um arroz temperado depois da pandemia. E foi muito bom, porque a sopa tinha que estar sempre quentinha, e às vezes algumas pessoas que estão na rua querem guardar para comer de madrugada, e vai numa quentinha, né? E fica tudo maravilhoso. que beleza, muito bom, muito bom. Minha querida, nós vamos dar início já já. Tem o nosso irmão aqui, Fábio Ferreira, agradecendo a Marilene, a mim, pela divulgação da doutrina espírita e por nos trazer a instrução, seguindo os ensinamentos do Cristo, Jesus. É o Fábio da cidade de Piedade dos Gerais. Que nome lindo, hein? Minas Gerais. Então, Fábio, muito obrigada por sua mensagem. Lembrar, gente, está passando uma vinheta aí do SOS Expresso, escutatória, número 31 3334 9700, funcionando todos os dias, 24 horas, sempre tendo um coração que escuta do outro lado da linha. Gente, nós vamos pedir agora, Marilene, que você faça a oração inicial e para a gente dar início às nossas reflexões de hoje. Por favor. Que todos nós possamos ir ao nosso altar íntimo, ligando os nossos pensamentos a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ao nosso mestre dos mestres, médico dos médicos, e a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade em que vamos falar dessa missão das mães de todos nós, das mães de todo o planeta Terra, nessa missão de amor. Agradecendo pela oportunidade desse trabalho, que esse momento nos encham de bênçãos e luzes do mais alto, onde possamos estar em contato com os ensinamentos de Jesus, com o esclarecimento que a doutrina espírita ampara o nosso caminhar em mais essa vivência. E que possamos todos ser agradecidos a todas as mães que foram portadoras da nossa vivência aqui nesse planeta Terra, neste momento, nesta escola bendita. Que todos nós possamos, assim, elevar os nossos pensamentos ao plano de luz e somente agradecer. Muito obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada por todas as pessoas que estão na rua e que encontram um anjo da caridade para ouvi-las, escutá-las, dar uma atenção. Obrigada, Senhor, porque tantos que estão nos hospitais também recebem as bênçãos do mais alto. A todas aquelas pessoas
que recebam as melhores vibrações de paz, de amor e fraternidade, onde quer que elas estejam. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu queria lembrar, então, que todos estão convidados a fazer comentários, a perguntas também, enriquecer a apresentação da Marilene com as suas dúvidas, porque as dúvidas fazem com que a gente enriqueça ainda mais, né? Temos aqui o Osmar Pedro, boa noite a todos de Barretos, São Paulo. Que maravilha que é a internet, né? Temos a Marlene também, agradecendo mais uma vez esse momento que teremos de aprendizagem de amor ao próximo, é isso mesmo. Para isso estamos aqui, né, meus irmãos? Marilene, por favor, eu peço para você, então, iniciar a sua apresentação. Bom, carta às mães, né? Essa carta, ela vem trazida pelo espírito Cassimiro Cunha, né? Pela psicografia você pode até colocar, né, aí, por favor, Cris. Isso, ótimo. O nosso slide, né? Trazida pela psicografia de Chico Xavier, né? No livro Cartas do Evangelho. E isso tudo aconteceu em 1940. E aí já vem logo, algumas pessoas conhecem, outros não. Seria importante a gente falar um pouquinho, né, Magali? Quem foi e quem é o espírito Cassimiro Cunha? Lá na internet, todos vão achar que ele foi um poeta fluminense e espírita dedicado. Ele nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1880. E aos 14 anos, Magali, ele passou por um acidente no qual ele perdeu um dos olhos. E passaram-se, Magali, olha que interessante, 2 anos depois ele perdeu a outra visão. Ficou completa, sem a visão completa, né? Tanto é que ele tem algumas poesias que falam desse momento dele e falando como a claridade veio para ele por trás de uma visão que totalmente obscura, né? É a própria resignação, né? Diante do que lhe sem aconteceu. Revolta, né? Já é um Sem espírito revolta. elevado, né? Verdade. E olha só, ele desencarnou muito novo, com 34 anos, em 1914, né? Mas naquele momento ele já deixava uma vasta obra poética. E depois, em espírito, como Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. No plano espiritual, ele continuou trabalhando, né? E presenteando o nosso mundo com outras histórias. E aí, lá nós temos alguns livros, por exemplo, Cartilha da Natureza, que também é da psicografia de Chico Xavier. E o interessante que nós verificamos aqui na nossa pesquisa, que ele é considerado, né, o trovador do Evangelho. Trovador. Que lindo, que bonito, hein? Então, na poesia espírita, essa referência nós conseguimos achar num trabalho acadêmico de Dilson César Devides, lá na Universidade Federal do Mato Grosso. Então, assim, nós já conseguimos dar uma visão, né? Nós temos aí a foto dele, aí na capa do livro Cartas do Evangelho, e ao lado de Chico, que em 1940 tinha essa aparência, né? É interessante para a gente contextualizar. Agora, o prefácio desse livro, Magali, Cartas do Evangelho, foi feito por Nina Arueira, uma pessoa lá que eles pediram para fazer a apresentação do livro. E lá ela fala para nós que o trabalho de Chico Xavier com Cassimiro Cunha foi todo em benefício da Casa da Criança de São João Batista,
da Glória, lá em Campos, no Rio de Janeiro. Hum. Que nesse livro ele buscou colocar um significado, assim, sempre de um convite ao banquete do Evangelho. Ela falou banquete, olha só que maravilha, né? Que lindo. E nesse livro, então, ele trabalha, são várias cartas, pode passar aí para nós, por favor, o outro slide. São várias cartas, né? E na primeira parte do livro. Então, a sétima carta, que é a carta às mães. E aí a gente brincou nos bastidores, né, Magali, outro dia, que muita gente recebeu carta, dependendo do conjunto da responsabilidade de cada um de nós, recebemos carta, né? Aos cônjuges. Funcionou muito bem, né? Ó, tanto é que nós Correr estamos hoje. espiritual. Eu vi um Verdade, né? prefácio, carta aos meninos, aos jovens, carta aos velhos, carta aos pais, carta às mães, que você vai falar daqui a pouco, né? Aos cônjuges. É muito interessante. Ele escreve muitas e muitas cartas nesse livro, né? Muito interessante. Pois ela fala que ele buscou trabalhar as necessidades, esperanças e sofrimentos de todos aqueles aos quais ele endereçou, né, lá do além, a essas cartas. E justamente buscando, assim, clarear o raciocínio e edificar os sentimentos, né? Então, muito interessante. E na segunda parte desse livro, ele trabalha outros poemas, né? Que nós convidamos a todos a depois participar desse banquete que certamente não economizou em raciocínio, em consolo, né? Em melhoria dos nossos sentimentos, né? Para os nossos sentimentos. Não é isso? Isso mesmo. Então, vamos Tem uma lá. irmã aqui, ó, Cristiane, olha só, nosso auditório aqui está muito rico, tem até uma irmã aqui com dengue, pobrezinha. Vamos vibrar por você, viu, Cristiane? Mas ela está aqui, graças a Deus, muito obrigada, né? Isso mesmo. É Vamos bom lá, participar, né? Marilene. Muito Nós bom. É. Aí a gente podia passar para o próximo slide, porque nós gostaríamos, antes, para falar da carta, de ler essa maravilha de poesia, né? Que Cassimiro Cunha nos traz. Nós dividimos a carta em 2 slides para quem esteja lendo consiga acompanhar, não é isso? Então vamos lá. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz da tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício nos céus. E no próximo slide continua, né? Por favor, passa. Obrigada. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o seu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez, a mãe terrestre, em vez de salvar,
condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Maravilhoso, né, Magali? Muito Maravilhoso. bonito, muito Muito lindo, bonito. muito bonito mesmo. Aí nós gostaríamos que se voltasse o slide para que a gente fosse trabalhando um pouco, né, do que diz essa carta às mães, né? Porque olha que lindo, essa carta para nós, ela traz luzes do céu, luzes do céu. É uma comunicação, é uma dedicação que vai fazer com que cada mãe raciocine. E ele foi muito amoroso aqui. Ele disse, minha irmã, quer dizer, ele se aproximando de cada uma de nós que recebeu essa missão, dessa luz da maternidade. Ele fala, deu-te a tarefa divina. Olha só, porque nós sabemos que lá no Evangelho, quando no capítulo 14, né, que fala, agora me deu um branquinho aqui, né, mas que fala lá de honrai, lembrei, honrai pai e mãe, né? Lá nós temos um item que é recorrente, mas que é importante a gente lembrar aqui. Porque a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos lembra que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço, né, para progredir. Né? Eu costumo brincar nas casas espíritas, quando a gente lembra disso, que às vezes a gente fica procurando o ET lá fora e nós somos o ET, extraterrestres, né? Porque o progresso é aqui na vivência, no mundo, nesse planeta escola, né? Então é muito interessante isso. E quando ele fala da renúncia e da bondade, ele vai direcionando cada um de nós a pensar do quão nós estamos envolvidos numa missão que já ela é difícil, né? Mas que não é assim dificuldades que nós não vamos conseguir transpor, porque a bondade nos auxilia sempre, né? Então, essa missão que nós possamos receber a maternidade, dentre todas, a maternidade ela é assim, bem diferenciada. André Luiz até que fala isso, né? Porque cada manifestação da vida possui para Deus, né, Magali, uma determinada desenvolvimento que não escapa ao planejamento de Deus. Com Porque certeza. nós sabemos que muitas pessoas que às vezes não estão ainda vivendo a maternidade, elas ficam ansiosas, querendo constituir ali naquela família com aquele rostinho novo ali, né? Um novo ser. E quando se tem aquela dificuldade de engravidar, quantas mães ficam ali sofrendo, não se sentem ainda plenas, né? Só que esse progresso que norteia a convivência mãe, filho, família, é algo sempre muito desejado, né? Então, quando ele fala aí, busca imitar no caminho a Rosa de Nazaré. O que Maria de Nazaré disse quando ela recebeu o convite? Faça-se em mim, né? A serva, a tua palavra, né? Cumpra-se em mim. Então, quer dizer, ela nem pensou, ela abraçou a missão com tanta energia, com tanto amor, que eu suponho, quando a gente lê aquele livro Maria de Nazaré, de Miramês, a João Nunes Maia, né? Não deu tempo, né, assim, claro que tem todo um contexto, né? Mas ninguém viu Maria de Nazaré, essa Rosa, titubeando. Ela já aceitou, né? De tanto amor, humildade e fé nessa missão que a maternidade
se faz realidade, não é isso? Ela era muito jovenzinha, né? E já tinha tanta É, sabedoria. em torno dos seus 15 anos, né? E tanto que a psicosfera lá daquela região, tudo mudou, era um perfume maravilhoso, né? Os frutos, nossa, um dia nós teríamos que parar para conversar sobre o livro Maria de Nazaré. Muito lindo, né? Verdade. Então, é. Então, o ápice, por assim dizer, da maternidade é esse nascer de novo daquele diálogo, né, entre Nicodemos e Jesus. Porque a reencarnação, né, é esse recurso à existência humana, né? É a lei de reencarnação se colocando na prática diante de cada um de nós, né? Então, é interessante a gente lembrar que desde a concepção, a gravidez, o parto, tudo vai desembocar num momento que define o amor que se estabelece naquele momento, que é a devoção afetiva, Uhum. né? Porque dali é que a espiritualidade fala, e aí é André Luiz que fala, que são estações difíceis e belas de um ministério divino. Olha só que interessante. Porque requer de cada uma das mães paciência e carinho, renúncia e entendimento, como diz aí, né, Cassimiro Cunha. Então, quando ele fala lá, ali, lembra sempre em tua estrada, que a paz da tua missão. Essa paz da missão a que as mulheres são convocadas passa por um filtro que a espiritualidade fala que é o filtro do amor. Por quê? A nível de plano terrestre, diz que nós devemos agradecer a cada uma das mães por despovoar, olha só, despovoar os círculos inferiores da vida espiritual. E aí a gente brinca, né, Magali? Que a fila de lá, do lado do plano espiritual, tem gente querendo furar a fila para chegar aqui, né? E ter essa nova oportunidade que é a reencarnação, né? Esses que Então, querem, estão brigando para despovoar, né, esses círculos inferiores, eles estão querendo promover a própria ascensão, né? Por isso estão aí nesse esforço de reencarnar, que também não é fácil, né? não é, mas diz que a fila está enorme, porque cada vez mais as famílias reuniram, desculpa, diminuíram, né, o número de filhos. Aí os espíritos têm que encarnar, arranjar uma porta em algum lugar. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, já tem 7 filhos, né? Já tem 5, uai. Nós fechamos uai aí. Nós fechamos as nossas portas. Os espíritos precisam vir, porque a evolução pede isso, né? Essa chance maravilhosa que nós temos que valorizar um tanto essa nossa vida aqui, a nossa existência, é a oportunidade que nós temos que agarrar com unhas e dentes para fazer o melhor no aqui e agora, né? É verdade. A Penha Rodrigues está aqui dizendo, Marilene, que nós temos muita responsabilidade, né, em educar e se preocupar em fazer homens de bem, né? E isso é uma grande, Exato, é o que você está falando, uma grande responsabilidade, né? verdade. Isso, Penha, porque por maior que sejam as dificuldades, sejam elas dores físicas, econômicas ou mesmo de constrangimentos morais, nós não devemos recusar o dever e de deixar, como diz outro, que aquele nascente, né, candidato a ser humano, venha até nós, porque é mais uma esperança. É uma esperança de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, estejamos aqui, né, nesse casulo,
nessa matéria, ou lá em espírito, ninguém deixou de ser filho de Deus, né? Então, nós somos esperança. E nada é por acaso, né, Magali? Nada é por acaso. Com certeza. Tudo é É, um grande concerto, né? tudo é um grande concerto. E diante desses sofrimentos, e por isso que ele fala, né, para a gente se espelhar na Rosa de Nazaré, nós temos que ter a certeza que tudo que nós recebemos tem uma herança do passado, né? Da qual, como nós falamos, nós somos responsáveis. E nós seremos e somos amparados e sustentados pelo amor de Deus, nós tenhamos certeza, né? Com Então, certeza. o interessante que esses escarcéus, né, que ele fala aí, que com energia nós temos que dominar os escarcéus, quer dizer, aquela confusão, né, aquele momento de agitação assim, que muitas vezes a gente vê dentro de casa, principalmente quando tem 2, 3 filhos, ou mesmo 2, né? Ah, isso é meu, agora eu, né, sou eu, aquela história toda. É Então como é a hora dizem, né? Precisa de um adulto na sala, né? Quando as para pôr crianças ordem. estão no escarcéu, né? Então precisa de alguém que vai realmente organizar o ambiente para que promover as próprias crianças ali, né? É verdade. Engraçado que foi hoje mesmo, eu recebi um WhatsApp, um vídeo, em que a professora dizia assim: eu vou fazer a chamada e você vai responder com a frase que sua mãe se dirige a você. Aí, olha que interessante. Muito. Aí Juliano, fecha a porta agora, senão você vai ver. Mariana, lava a louça, senão você vai ficar sem sobremesa. Então, assim, não eram essas frases, mas assim, muito interessantes e dava assim oportunidade para a gente até rir, sabe? Porque a gente lembra, nos remete àquela convivência com as nossas mães, que cada uma tinha um jeito próprio de organizar ali, né? E fazer com que a casa fosse realmente aquele aconchego, né? De educação, porque a nossa casa, como diz o outro, né? O lar é a primeira escola. Sim, É onde a criança precisa exercitar quando for não, quando for sim, é sim, mas receber o carinho, receber aquele afago que, que, que só a mãe pode dar. A minha mãe, por exemplo, quando ela ia nos corrigir, né, punha de castigo, ficava meio brava, ela brincava assim, pé de galinha não mata pinto, né? ah, Pé de galinha não mata pinto, né? E na minha época a gente ficava de castigo sério, né? Etc e tal. E ninguém é revoltado, ninguém sofreu com isso, né? No momento foi ruim, né? Mas assim, foi oportunidade realmente porque a gente estava pedindo limite. As crianças muitas vezes pedem limites, né? E não recebem. Às vezes pede carinho e não se tem tempo. Então, quer dizer, o que nós estamos oferecendo nessa tarefa de sermos mães e pais? Porque quando fala mãe, tem alguém conjugado aí na tarefa que nós não podemos deixar de fora, né, Magali? é Pai verdade. e mãe. Sem pai não tem mãe, né? Lógico, porque todos eles nascem da ternura do coração dos dois, né? Eu costumo brincar, gosto muito de chamadinhas assim. Ninguém é filho de chocadeira, né? Nós temos um princípio divino de alegria, onde nós vamos construir juntos, né? Nessa caminhada, passando por transformando essas dores, esses amargores, né? Em oportunidade de crescimento, né? Então, a gente podia passar para o próximo slide. Olha só,
Aí, Magali, vem um chamadinho para cada, uma chamadinha, né, de Ramiro, de Cassimiro Cunha, aliás, desculpa, para cada um de nós. É a hora que ele fala, com o dedo em riste, né? Se a gente pudesse falar assim. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Olha só, lá no livro Pensamento e Vida, tem uma frase que ficou muito, que me chamou muito a atenção, que fala o seguinte: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Porque realmente, aqueles que nós recebemos no berço é um prolongamento na caminhada de existências passadas. Porque ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados, não é isso? Sim. Então, a gente nessa caminhada, nós vamos exercitando virtudes, trabalhando equívocos, né? Porque nós falamos aqui que estar aqui é oportunidade, né? Então, esse caminho já foi iniciado. E essa escola bendita que é o planeta Terra, muitas vezes a gente não passa de ano e reparou que nós não recebemos boletim com nota baixa? Olha a misericórdia divina, né? Porque a gente aproveita tudo e numa nova oportunidade a gente vem para trabalhar o que nós deixamos que ainda não foi trabalhado, né? Que nós não aproveitamos a oportunidade também. Então, o interessante que nós sabemos que o lar, por ser essa escola bendita, ela por ser célula da sociedade, por que ela é considerada célula da sociedade? Não precisa ser espírita para saber disso, né? É célula. Tanto é que está nos códigos, né? As várias sociedades do primeiro mundo, dos mundos menos desenvolvidos, colocam nas suas cartas magnas, nas constituições, valorizações da família como núcleo de construção de toda e qualquer sociedade, né? Então, olha que interessante, o Martins Peralva, lá naqueles estudos do Evangelho que fazia, ele disse o seguinte, olha que interessante, se a escola instrui, o coração materno educa. E aí, me desculpa, Martins Peralva, eu vou dizer, educa junto com o pai, né? Porque a figura masculina, ela é tão importante na nossa vivência, né? Nós sabemos que enquanto espírito, né, o corpo gera corpo, mas o espírito, ele não gera espírito, ele é único. Mas nós sabemos que nós exercitamos os vários papéis nos quais nós precisamos aprender, né? Então, por isso que a gente brinca, né? Ah, um dia eu vou ser anjo, porque quem sabe da próxima, eu mais aperfeiçoada, vou dizer assim, nesse aspecto biológico que eu tenho hoje, vou voltar numa experiência como um ser masculino, né? Para experimentar outros papéis. Então, os homens, os pais, né, precisam estar ombro a ombro conosco para que, quando ele voltar, ele já obtendo essas experiências, né, de misericórdia, ele possa transformar, né, essa caminhada dele em amor, porque é esse o recadinho que Cassimiro Cunha está dando para nós aí, né?
não transforme o teu amor em paixão. Olha que interessante, né? Você quer falar, Magali? Que eu vi que você... Não, eu estou tentando aqui ouvir e ler a mensagem da Penha. Ela diz que a minha mãe vai fazer 90 anos. E ela disse que a verdade tem que ter a participação do pai, né? Pelo que eu estou entendendo, e tudo ela discutia antes do filho. Quando começou a vir os filhos, o marido ajudava e começou a paz da família. Então, a participação do pai, né, eram 8 filhos, ela está dizendo aqui, né, uma coisa Ó, extraordinária nos dias de hoje, né, e que o pai foi muito importante. Eu fui criada a maior parte da minha vida sem pai, e a minha mãe foi maravilhosa. Se eu conheço o valor do amor, da família, graças à minha mãe, mas a ausência do pai é um não pai, é uma ausência. A minha mãe era uma mulher muito forte, era uma guerreira, mas ela não substituiu o pai, ela foi mãe. Ela até que queria ser mãe e pai, a gente ouve muito, eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Não substitui. Eu queria dar até esse depoimento pessoal. Nada substitui o pai, como nada substitui a mãe. Obviamente que pelas dificuldades e pelos desafios que a vida nos coloca, muitas vezes a mãe desencarna, o pai desencarna, e é preciso realmente que a mãe ou o pai assumam os dois papéis. Mas sempre haverá uma ausência. Porque Deus fez essas duas energias, como lá no Oriente eles falam, yin e yang, né? A força masculina, a força feminina, e elas precisam se harmonizar para criar uma família amorosa, né? Isso é muito importante que a Penha está dizendo aqui, não é, Marilene? verdade, porque quando ele fala, olha, não deixes que se transforme o teu amor em paixão, a gente percebe que na constituição das famílias, o pai tem esse papel de amparo aí, né? Vai dar o tempero ali, o equilíbrio, que ele fala assim, ô meu amor, ô minha esposa, será que você não está exagerando aí? Não fica cobrindo esse menino de muito mimo, não, porque o mundo lá fora é diferente. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? É Ele, verdade. lá vai ter a gente para poder proteger tanto assim, não, né? Na hora que tiver com muita dificuldade, ele vai vir até nós e nós vamos orientar. Mas não poupa muito, não, né? E o excesso de zelo pode trazer dificuldades. Agora, é importante lembrar, né, que também o excesso de exigência, de xingatório, vai fazer o efeito contrário, né? Então, o que é o importante? A gente usar o caminho do meio, né? Como diz o outro, é o dom do equilíbrio, é justamente Emmanuel que fala isso no Vinha de Luz, né? Que é maravilhoso. É justamente dar o dom do equilíbrio, a gente usar o caminho do meio. Mas voltando um pouquinho aqui, né? Essa questão da escola que instrui, o coração materno que educa. Lembra, Magali, quando Jesus estava ali em meio aos seus companheiros e que vinha uma criança ali querendo se chegar e os discípulos ali, né? Estavam cercando Jesus. O que Jesus falou? Deixai vir a mim as As criancinhas. crianças. Né? É um momento maravilhoso. Então, o que nos remete nesse momento? Como conduzir as crianças até Jesus? Se não pelo um lar evangelizado, dar às crianças firmes noções do cristianismo, porque mais que sentido, que seja vivido, porque as crianças nos observam. Nós somos exemplos vivos, livros vivos, através das nossas atitudes, das nossas falas, né? Eles aprendem conosco, né? Sejamos vós, avós, tias, mães, nós estamos sendo observados por essas crianças que estão encarnadas conosco. Então, Nossa, olha, você não deve ter flagrado o seu filho falando assim,
coisas que você fica meio assustada, depois você vai ver que quem ensinou foi você. Certas Exato. expressões, certas coisas, eu falei assim, gente, ele aprendeu comigo. Eu me flagrei algumas vezes assim na minha vida e fiquei bem chateada comigo, porque a gente, sem querer, eles se pautam muito na gente, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Essa postura evangélica é muito importante, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está ali dando uma aula para os filhos, né? Exatamente, a aula na vida, né? E o interessante que você me lembrou agora, Magali, que quando o meu segundo filho estava ainda bem pequenininho, teve alguma coisa que eu neguei para ele. Aí ele falou assim, aí a minha sogra, o meu sogro até falava assim, esse menino parece que é filho de alemão, porque ele falava assim, a minha pai deixou me dar, né? A minha pai, né? E aí você não, o seu pai não está aqui nesse momento e agora vai ser assim, dessa forma. Depois, né? E aí a gente vai, né? Até escapando das chantagens, né? Do controle emocional que muitas vezes o filho quer exercer, né? Sobre a família, né? Isso é muito interessante de observar realmente, né? Exige muito E aí, equilíbrio da gente, né? muito equilíbrio. Pior que muitas famílias, né? Quando os pais não estão afinados, né? E não deixa de cada um de nós termos vivido um pouco disso, que a gente fala do que a gente experienciou, não é mesmo? É verdade. E quando o casal não está muito afinado, ou ainda está afinando os seus instrumentos musicais para conduzir ali a melodia, desafina, né? E quantos pais falam assim, não, eu tinha deixado o menino fazer isso, você está indo contra mim, então tem que parar, contar de 1 a 10, harmonizar, fazer uma prece, que toda prece tem resposta, não é isso? Que a gente vê lá no... Equilibra, né? Equilibra o Não é? ambiente. É. E aí, pensar, não, tem que trabalhar junto, não contra, porque junto todo mundo vai caminhar em perfeita harmonia, né? Fazendo com que esse amor realmente, como diz a carta às mães aí, que esse amor redima, né? E faça com que esse amor espalhe, né? Então, eu ressalto aqui que as casas espíritas também têm muita importância nesse papel de educação das crianças, né? Nesse deixar e vir a mim as criancinhas, de conduzir e apresentar Jesus às crianças, né? Porque as escolas de evangelho, elas podem dar um suporte, dão, né? Às famílias, de forma que o evangelho, ele sempre vai alcançar o quê? Se a família, se o lar já é evangelizado e vai numa escola de evangelho, as inteligências dessas crianças, elas já vão estar prontas para receber tantas lições maravilhosas que Jesus nos trouxe, né? E está me vindo aqui muito forte a história de Leon Denis, né? Que quando a mãe dele, lá na Rússia, né, era muito frio, tinha uma fornalha. E ele chamava os amigos, e a mãe também chamava, fazia uns bolinhos, uns chás, e ela ali em volta daquele lugar, ela contava histórias de Jesus para as crianças. E aí, isso foi longo tempo, ele ficou adulto, e infelizmente, por motivos outros que agora não dá para a gente explorar, ele tirou a própria vida. Não, E então aí, não é Leon Denis, não é Leon Denis. Você está falando de alguns escritores russos, não é? Leon Denis era confundi o francês. nome aí. Você confundiu o nome. Confundi aqui, né? Mas o importante é a história, né? Sim, Então, o que aconteceu? Lá naquele turbilhão de sofrimento que a gente sabe que os espíritos passam, né? Quando comete esse crime, esse lesa a vida, lesa a lei de Deus,
o que, como diz o outro, deu oportunidade para que ele fosse resgatado e cuidado, foi ele lembrar que a mãe dele contava as histórias de Jesus. Porque a espiritualidade fala para nós, quando se fala a palavra Jesus com sentimento de amor, toda uma expansão, uma luminosidade nos envolve e nos acolhe. E foi isso que aconteceu com ele. Uma base, não é? E forma uma base. A gente sabe que as crianças até 7 anos, agora, há estudos mostrando que elas absorvem muito até os 7 anos. Depois elas vão criando a sua própria independência. Se não tiverem um lar muito equilibrado, muita fortaleza dos pais, elas podem se desequilibrar muito, né? Verdade. E ver como é importante esse evangelho nessa idade, essa primeira idade, né? Até os 7 anos é fundamental, porque formam alicerces que são, pelo que você está contando, inclusive para as próximas, né? Quando a gente desencarna, ainda continua essa base ali. Muito importante, muito bonito. É porque nós perdemos, né? Para o final, Marilene. Você já está. Já chegou já ao estou final da poesia? finalizando. Então já. tá. Aí, eu só queria deixar um recadinho. Olha só, a gente colocou aí no slide um aviso que nos acalma, para todas as mães que acalmam, né? Não existe uma receita para se tornar uma mãe perfeita, mas existem várias para ser uma boa mãe, né? Então, para ser mãe ou pai, precisa-se de quê? De amor, sem excessos de ternura ou exageros de exigências. E junto ao amor deve brilhar em nós, como nós já dissemos lá atrás, o dom do equilíbrio, o caminho do meio, né? E esse caminho do meio, Magali, a gente consegue com as receitas que Jesus nos trouxe, pelo Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é tão importante. Dê um livrinho lá que a criança vai acostumando se sentar à mesa, né? Que ela vai se chegar a Jesus de uma maneira muito inteligente, amorosa, porque o Evangelho é na vida, com amor, com dedicação, renúncia, fé em Deus e fé em nós mesmas. E é assim que a gente caminha, com Jesus e por Jesus. É isso aí. Muito obrigada. Que lindo, né? Você terminou realmente com uma chave de ouro, porque tá mesmo, né? Para a gente seguir a risca, mas há um roteiro, uma orientação, que é o amor, que é a resignação, é a capacidade de valorizar a família como um bem maior, não é? Eu tenho uma irmã, e a gente, quando era garota, aquelas implicâncias de irmã, e a minha mãe falava muito sério e olhava para mim, eu me lembro como se fosse agora. Ela dizia assim: na nossa família só existe espaço para o amor, não cabe mais nada. Ela eliminou qualquer outra possibilidade. E eu e minha irmã, que somos muito diferentes uma das outras, nos damos muito bem até hoje. Graças a essa a minha mãe, que ela não admitia outra coisa que não fosse o amor na nossa família. E com isso nós somos muito amigas até hoje, mesmo depois de tantos anos que... Porque às vezes os pais desencarnam e os filhos vão cada um para um lado, né? Não foi o que aconteceu conosco. Nós temos aqui, olha, algumas participações da Cristiane. Infelizmente, nessa vida, Deus me deu os 3 primeiros filhos para eu e minha família criar sozinhos, mas conseguimos fazer deles pessoas de bem. Graças a Deus mesmo, Cristiane, parabéns. Você passou numa prova difícil, mas com certeza você foi exitosa nesse seu esforço, porque aceitou a missão de mãe, né, Marilene? Uma missão Exatamente. tão especial, né? Muito bem, muito obrigada. Muito lindo, eu agradeço muito essa oportunidade dessa reflexão que nós fizemos aqui, nessa data especial, que domingo, né, será o Dia das Mães,
um dia muito especial, porque eu acho muito interessante essas leis da vida, né, que nós nascemos filhos, mas depois somos mães. Então, nós temos esses dois lados para experienciar e ele nos enriquece sempre muito, não é? Olha, eu gostaria de convidar a todos para compartilhar a live, essa live de hoje. Agradecer muito a Marilene, que eu sei que ela batalhou, ela estudou muito, nós andamos conversando antes, né, Marilene? E ela pesquisou muito, uma hora ela mandou uma fotografia que tinha, assim, uns 10 livros abertos na frente dela. Eu falei, nossa, mãe, vai ser muito bem embasada, como foi mesmo, né? Agradecer a todos os participantes. Agora só vejo aqui ó, a Marlene, gratidão pelas reflexões, pura realidade e espelho da vida no cotidiano. Verdade, né? Muito obrigada, Marlene, a Penha, que contribuiu tanto, a Cristiane e outros que daqui eu já não estou mais vendo os nomes, mas que sei que estão presentes e participando. Muito obrigada a todos, agradecer às instituições parceiras e anunciar a próxima live. O tema é Caridade da Palavra, um texto de Emmanuel, do livro Construção do Amor. A expositora é meio fraca, mas aí vocês vão ter uma grande oportunidade de exercer, né, de exercitar o que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão 886, como era a verdadeira caridade que Jesus praticava, benevolência, indulgência e perdão. O que sou eu que vou falar na próxima semana. Então, eu espero que vocês aproveitem bem essa oportunidade de exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão para com a próxima expositora, que será essa irmã que vos fala nesse momento. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui, que Jesus esteja no lar de cada um de nós, dos nossos corações, nossas mentes. Obrigada ao Projeto Escutatória por mais essa oportunidade de reflexão. Marilene, você gostaria de falar mais alguma coisa, uma consideração final? Eu só gostaria de agradecer a todos, né, a todos do Projeto Escutatória, esses parceiros, né, do SOS Preces, do qual eu sou voluntária há tanto tempo, que a gente tem dedicado, né, as nossas horas, eu e tantos outros, né, plantonistas, até você e tantos outros, né? Agradecer a TV de Luz mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de trabalho que tem trazido tantas luzes e alegria, não só aquelas pessoas que assistem, né? E participam, mas também a todos nós que temos oportunidade do trabalho, de um trabalho útil, de alegria e de esclarecimento de nós mesmos. Muito obrigada, Magali, a você também. E a Cris, que está nos bastidores. A nossa Cris, né, aquela para quem a gente jamais consegue dizer não, e bota a gente para trabalhar. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Até breve.